Olá, meu nome é Felipe Toresso, sou advogado criminalista e de propriedade intelectual, e hoje eu vou reagir ao jogo eletrônico Metal Gear Solid, lançado em 1998 para PlayStation 1, sendo desenvolvido e publicado pela Konami. O assunto do vídeo de hoje foi uma sugestão do comentário do Pedro, que ele disse o seguinte: seu canal foi uma grata surpresa, parabéns pelo embasado e excelente conteúdo diferenciado. Gostaria de ver um vídeo sobre a franquia de jogos Metal Gear e as implicações de se ter uma plataforma nuclear autônoma capaz de andar, além dos direitos de pessoas nascidas de clonagem e responsabilidade de quem as criou. Eu agradeço imensamente aí o comentário, Pedro, fico feliz aí que goste do conteúdo aqui do canal do Bomba Jurídica, e realmente é um comentário bastante intrigante, bastante interessante. No vídeo de hoje eu vou comentar a questão ali de clonagem humana, como vocês podem ver aí no título do vídeo, e a questão ali da plataforma nuclear autônoma vamos deixar de para uma outra oportunidade, mas que eu não esquecerei. Muito bem, vamos extrair então o contexto aqui do game e analisar sobre a ótica do direito brasileiro. Para quem não sabe, Metal Gear é uma saga de jogos eletrônicos desenvolvida pela empresa japonesa Konami e criada por Hideo Kojima, que é um desenvolvedor de jogos bastante famoso na indústria dos games. O primeiro jogo foi lançado em 1987 e se tornou uma das sagas, uma das séries mais bem sucedidas e aclamadas na história dos games. O enredo do jogo envolve questões políticas, éticas, espionagem, realmente é uma trama bastante interessante. No caso do Metal Gear, esta questão da clonagem é explicada numa cena específica do jogo, então vamos reagir a ela para a gente compreender melhor toda essa situação. A história do Metal Gear Solid se passa em 2005, a sudoeste do Alasca, no mar de Bering. O enredo foca em Solid Snake, um soldado ex-aposentado que se infiltra numa instalação de eliminação de armas nucleares para neutralizar uma ameaça terrorista da Foxhound, uma unidade de forças especiais. Snake deve resgatar dois reféns, o chefe da DARPA e o presidente de uma fabricante de armas, além de enfrentar os terroristas e impedidos de lançar um ataque nuclear. Só com essa sinopse aí dá pra ver que a história é bem interessante, né? Pois bem, vamos reagir então à cena do game. Lembrando que a cena aqui do jogo está disponível no YouTube, no canal Boss Machine, né? A máquina do chefe. Agradeço imensamente aí por ter disponibilizado. Senão eu ia ter que jogar tudo até chegar nessa parte. Esses gráficos antigos são muito bons. Killing. That's why. What? Are you denying it? Haven't you already killed most of my comrades? That was... I watched your face when you did it. It was filled with the joy of battle. You're wrong. There's a killer inside you. You don't have to deny it. We were created to be that way. Oh. Created? Oh. Ele tava falando ali, ah não, porque você veio aqui, mas eu sei que você gosta de ficar matando todo mundo, eu vi a sua alegria, né, a maneira como você matou os outros, eu vi que você tava gostando disso, né, daí o protagonista, né, o Solid Snake falou, não, você tá errado. Aí ele falou, não, mas nós fomos criados desta forma, daí criados? Enfim, agora começam as revelações, né. Les enfants terribles. Oh. The terrible children. That's what the project was called. O projeto As Crianças Terríveis, né? Começou em 1970. O plano era criar artificialmente o soldado mais poderoso possível. E a pessoa que eles escolheram como modelo era um homem conhecido... Como é? Ele era conhecido como o maior soldado, né, que o mundo já teve, o soldado mais brilhante, né? Big Boss. Mas o pai, né, porque então a gente já começa a entender que ele é filho do Big Boss, né? Da maneira como ele fala, pelo menos é isso que a gente já vai deduzindo. Aí ele diz ali, não, mas o pai foi ferido em um combate e ele ficou num coma. Ele entrou em coma. Então eles nos criaram a partir das células dele. Enfim, daí ele começa a falar, através de um método ali, enfim, moderno, esse método do super bebê, eles fertilizaram um óvulo
Aí aqui tá explicando de maneira mais científica, né, como que eles fizeram essa clonagem, né? They transferred the clones to someone's uterus and later intentionally aborted 6 of the fetuses Ó, peraí, aí aqui, ó. to someone's Eles transferiram, como é que é? They transferred the clones. Ah, sim, eles transferiram os clones para o útero de alguém, uterus né? and later E depois foram intencionalmente, 6 foram intencionalmente abortados. intentionally aborted 6 of the fetuses to encourage 6 fetos, né, foram intencionalmente abortados. strong fetal growth. You and I were originally octuplets. Octuplets? Yes. The other 6 of our brothers were sacrificed to make us. We were accomplices. Então, aparentemente, eles sacrificaram 6 fetos para conseguir fazer os 2, né? Então, ou seja, esses 2 são clones, para justamente aprimorar, né, para que esse processo de clonagem fosse bem sucedido. Então, esses 6 fetos aí foram abortados. And murder before the day we were even born. So it was you and I, 2 fertilized eggs with exactly the same DNA. 2 óvulos fertilizados com o exato mesmo DNA, né? But they weren't finished yet. Ó, mas eles não terminaram. They used me as a guinea pig to create a phenotype in which all of the dominant genes were expressed to create you. I got all of the recessive genes. You took everything from me before I was even born. Enfim, tem outros detalhes aqui ao longo da cinemática que vão sendo esclarecidos, né, para questões do enredo, do jogo e tudo mais, mas o que mais importa aqui para nós, pelo menos hoje, é a respeito dessa revelação de que o Solid Snake e o Liquid Snake aqui, né, são irmãos e são clones, né? Então eles são frutos de um projeto de clonagem para tentar criar soldados perfeitos, por assim dizer. E, enfim, os 2 são o resultado. E o que dá a entender aqui é que o Liquid Snake seria um soldado imperfeito, que tem genes recessivos ali, enfim, e que o Solid Snake seria o soldado mais aprimorado em comparação com ele, seria mais perfeito, né? Mas depois, se não me engano, se revela que é o contrário, na verdade. Mas o Liquid Snake acredita que é isso, né? Ele, não sei se ele foi enganado ou coisa assim, mas ele pensa que ele é o inferior, por assim dizer. É um clone inferior em comparação ao seu irmão. É isso aí, galera. Gostaram? Então aqui, esta é a cena em que se tem essas revelações. Então, claramente existem vários temas jurídicos interessantíssimos na saga Metal Gear, mas o que mais se destaca aqui, como eu já falei, é a questão da clonagem humana, que claramente é um assunto que envolve questões éticas, religiosas, jurídicas. Então realmente é um tema complexo. E, na minha visão, está mais relacionado ao direito constitucional, o direito penal e o direito civil. O direito constitucional, como eu já falei em outros vídeos, é o ramo do direito que regulamenta os princípios e as normas jurídicas básicas do nosso sistema jurídico. É a área do direito que determina os direitos fundamentais, os direitos básicos de todas as pessoas e estrutura, organiza o Estado. É um ramo que serve de base para todos os outros ramos do direito. Já o direito penal é um ramo do direito que lida com as normas jurídicas e princípios que determinam quais comportamentos são considerados crimes e estabelecem as consequências legais, as penas para os infratores, para aqueles que cometeram crimes. Por fim, mas não menos importante, o direito civil é o ramo do direito que rege as relações entre os particulares, entre as pessoas, né? Disciplina por meio dos seus princípios e suas normas jurídicas, diversas relações da vida das pessoas, desde a concepção, propriedade de bens, negócios feitos entre as pessoas, testamento, família, casamento, enfim, são vários assuntos, né, que o direito civil regulamenta. No Brasil, a principal norma jurídica, a principal lei que aborda esta questão da clonagem humana é a Lei Federal 11.105 de 24 de março de 2005, que é mais conhecida como a Lei de Biossegurança. É por meio dela que se estabelece as normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados, dentre outras coisas pertinentes à biossegurança. Bem, não é segredo para ninguém que clonagem humana é proibida, não só no Brasil, como em grande parte do mundo. E o artigo 6º da lei é bastante claro a respeito disso. Artigo 6º. Fica proibido, inciso 4, clonagem humana. Beleza.
Beleza, Felipe, acho que ninguém tem dúvida quanto a isso, mas o que seria a clonagem humana? Tem uma definição, a lei define, a lei conceitua, como é que é? Bem, o artigo 3º da Lei de Biossegurança estabelece que, para os efeitos desta lei, considera-se, inciso 8, clonagem, processo de reprodução assexuada, produzida artificialmente, baseada em um único patrimônio genético, com ou sem utilização de técnicas de engenharia genética. E o inciso 9 define clonagem para fins reprodutivos, clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo. E com base nessas duas definições que a lei estabelece, é basicamente o que acontece na história do Metal Gear, no momento que se revela aqui tudo isso. Basicamente, por meio deste projeto, tentaram criar um novo indivíduo, né? Não um especificamente, né? Que aparentemente queriam criar um soldado perfeito, mas que poderia dar origem a vários soldados, né? Tanto que o próprio Liquid ali revela, né? Eram seis fetos foram abortados para aprimorar o desenvolvimento do Solid Snake e o Liquid Snake. Então, enfim, quiseram criar um indivíduo. Fizeram um processo de reprodução assexuada, enfim, como define ali, para justamente com a finalidade de obtenção de um indivíduo, de se criar um indivíduo, de se criar uma pessoa. A Lei de Biossegurança estabelece, em seu artigo 26, que realizar clonagem humana é crime. Tem uma pena de reclusão de 2 a 5 anos e multa. Ou seja, não há dúvida de que o que foi feito aqui na história do Metal Gear é ilegal. Acho que não tem muito segredo. Tá na cara, né? Que é ilegal, que é crime, que vários outros países do mundo penalizam isso por meio dos seus respectivos ramos do direito, seja no direito penal, direito civil, enfim. Mas agora que vem um detalhe importante nessa história toda que acho que é o que mais deixa a nossa conversa aqui interessante. Antes da Lei de Biossegurança aqui no Brasil, que é de 2005, não existia uma lei específica que estabelecesse expressamente que realizar clonagem humana é crime, né? Antes desta Lei de Biossegurança, no Brasil pelo menos, não tinha algo abordando isso assim tão expressamente. A primeira lei que regulamenta a biossegurança foi a Lei Federal 8.974, de 5 de janeiro de 1995, que estabelecia as regras para o uso de técnicas de engenharia genética e liberação no meio ambiente de organismos geneticamente modificados, autorizou a criação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, dentre outras questões pertinentes. O artigo 13 desta lei tipificava como crime a manipulação genética de células germinais humanas, o que, enfim, pode ser visto nesta época aí, né, em 95, como uma barreira, né, para a clonagem humana. De novo, não está dizendo expressamente ali, mas, enfim, também não está liberado, né, fazer clone humano, né? Mas a questão é que só não está expressamente dito, é proibido fazer clonagem humana. Existiam projetos de lei que buscavam proibir a clonagem humana no passado, normalmente ali nos anos 90. Contudo, foi somente com a Lei de Biossegurança de 2005 que isto foi oficializado no Brasil. Beleza, Felipe, então você está querendo me dizer que antes dava para clonar seres humanos. Antes dava, então, não tinha problema. Não, porque a legislação brasileira já possuía normas jurídicas que proibiam a clonagem humana. Por mais que não diretamente, mas você, né, podia interpretar ali, a própria lei ali de 95, como eu já falei, já tinha ali alguns mecanismos jurídicos para você impedir esse tipo de coisa. Até porque são experimentos humanos, né? Você não pode ficar usando gente da maneira que você quiser também, né? Então tem esses detalhes. A própria Constituição do Brasil, que é de 1988, já possui vários dispositivos que, embora não estabeleçam expressamente a clonagem humana é proibida, permitiam interpretar que clonagem humana não é permitida. Então eu cito aqui como exemplo o princípio da dignidade da pessoa humana, que está no inciso 3 do artigo 1º da Constituição, né? Todos nós temos dignidade, temos que ser respeitados, não podemos ser usados da maneira que o Estado queira ou que alguém queira, né? Nós temos uma dignidade a ser respeitada, temos direitos básicos a serem respeitados. O artigo 5º da Constituição, que estabelece vários direitos fundamentais, estabelece no seu inciso 3 que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Isso aqui, na minha visão, pode ser interpretado para se proibir, né, a clonagem humana. Até porque, de acordo com o contexto ali do Metal Gear, o Big Boss, que era um soldado extraordinário, devido ali a ferimentos, ele entrou em um estado de coma
E sem a autorização dele, né, enfim, pegaram o DNA dele e fizeram clones, porque queriam soldados iguais a ele. Tem detalhezinhos também nessa história toda que já demonstra-se que está bastante ilegal o que aconteceu ali no Metal Gear. Mas continuando, inciso 10. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Também é um dispositivo da Constituição que pode ser usado, né, interpretado contra, né, a clonagem humana nesse período ali, né, dos anos final ali dos anos 80, anos 90, né, antes da criação da Lei de Biossegurança de 2005. De novo, antes da Lei de Biossegurança, a legislação brasileira já tinha dispositivos que você poderia usar, poderia invocar para punir uma eventual clonagem humana que teria sido feita, né? A questão que eu quero colocar aqui é em relação ao direito penal, né? Porque, como eu falei, não era estabelecido expressamente como crime a clonagem humana. E para além disso, é para vocês perceberem que não é só o direito penal que vai resolver problemas na sociedade, né? Não é só o direito penal que chega para punir alguém porque alguém cometeu um ato, um crime, né? Um ato ilícito. Atos ilícitos podem acontecer em todos os ramos do direito. No direito civil, no direito administrativo, no direito tributário. Então, significa dizer que se alguém comete um ato, a pessoa, né, pode ser penalizada sob as regras de outros ramos do direito. Como, por exemplo, o direito civil. A pessoa pode ser condenada a fazer uma reparação civil. Pagar devido a um dano moral que ela causou, um dano material. Então é só para frisar isso. Para demonstrar que por mais que não fosse crime antes, existiam outros ramos, existiam mecanismos que poderiam punir aquela pessoa por ter realizado este projeto de clonagem. Beleza, Felipe, o que você está dizendo aí, ok, deu para entender, só que tem um porém. A Constituição do Brasil, a última, né, a que está em vigência até agora, é de 88 para frente, certo? E todas essas leis que você foi falando são de 88 para frente, né? E se a gente pegar a história do Metal Gear, é dito ali que este projeto de clonagem, o Les Enfants Terribles, foi realizado em 1970. E aí? Como é que fica essa questão aí? Pois bem, vamos imaginar então que o projeto aí do Les Enfants Terribles aconteceu em 1970 no Brasil. Então, por mais que nesta época não existisse uma lei específica proibindo clonagem humana, seria possível utilizar toda a legislação brasileira da época, né, para justamente coibir esse tipo de questão. Porque, por incrível que pareça, né, porque em 1970 o Brasil vivia a época da ditadura militar, se você for pegar a Constituição da época, tem muitos dispositivos ali que são bastante similares a Constituição de 1988. Se eles eram respeitados, se eles eram cumpridos, aí é outra discussão. E não só a Constituição, existiam outras normas jurídicas que você poderia invocar para proibir esse tipo de questão. Eu até cito aqui o Decreto-Lei de número 785, de 25 de agosto de 1969, que dispõe sobre infrações às normas relativas à saúde e as respectivas penalidades. Existem ali alguns dispositivos que poderiam ser invocados. O meu propósito aqui é destacar o princípio da legalidade, que está previsto no inciso 39 do artigo 5º da Constituição de 1988, que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. O que isso significa? Só é considerado crime aquilo que a legislação assim estabelece. A partir ali de 2005 foi estabelecido, fazer clonagem humana crime. Antes não tinha isso expressamente positivado. Claro, você poderia usar de outros crimes, né, de outros tipos penais positivados na legislação. Então você poderia pegar lá o Código Penal da época, enfim, e verificar tipos penais que se adequem àquela situação. O que eu estou dizendo aqui é similar ao que eu falei no vídeo em que eu reagi ao Resident Evil 3. Né, porque ali no caso do vídeo, eu destaquei que não existe um tipo penal no Brasil que estabeleça produzir armas biológicas é crime. Mas existe o crime de epidemia, que daí é similar, né? Enfim, não é a mesma coisa, mas uma coisa leva a outra conforme eu expliquei lá no vídeo. Então eu peço que, caso você tenha interesse, depois dê uma olhada lá. Então é uma situação parecida. Você poderia utilizar, não sei, vamos supor, até a questão ali dos fetos, né, que eles abortaram.
Aquilo ali poderia realmente ser um crime de aborto, né? Enfim. Mas enfim, poderia ser talvez algum crime de lesão corporal, alguma... Enfim, teria que verificar o caso, teria que identificar os tipos penais da época ali de 1970, ver o que se adequa. E eu só estou dizendo tudo isso justamente para destacar este princípio da legalidade, a importância dele, né? Porque você não pode punir alguém criminalmente do nada. Tipo, ah não, o que ele fez aí eu acho que é crime. A lei não diz nada, mas eu acho que é, então eu vou punir ele. A ideia é limitar o poder do Estado para justamente, beleza, você quer considerar isso aqui crime? Então que se deixe positivado na lei, até para que toda a sociedade saiba e cumpra o que a lei está dizendo. Porque nós vivemos sobre o império da lei. É a lei que manda na nossa sociedade, através de um processo que é regulamentado, enfim, que daí tem toda a aprovação de uma legislação, que é por meio do Congresso Nacional e tal. Perante o direito penal, você só pode penalizar alguém criminalmente se aquilo é estabelecido como crime. Como antes não tinha isso expressamente, você poderia, enfim, se utilizar desse tipo penal, disso aqui, tal, para poder punir a pessoa. Mas, de novo, existem outros ramos do direito, principalmente o direito civil, em que você poderia, por exemplo, ali o Liquid Snake comenta, né? Ah, não, porque eu sou o clone imperfeito, eu sou inferior a você, eu tenho genes recessivos e não sei o quê. Considerando que tudo isso foi bem demonstrado, que está bem provado num eventual processo, aí, enfim, a pessoa, né, quem realizou todo esse processo de clonagem, poderia ser penalizado, poderia ser condenado a fazer uma reparação civil. A ideia aqui é mais mostrar que sim, fazer clonagem humana é proibido, não há dúvida, e como o direito brasileiro trabalha com essa situação, que é uma situação em que, pelo menos na época e até chegar em 2005, não tinha uma legislação, mas que ela não dizia expressamente isso, entende o que eu quero dizer? É que nem você querer falar de defesa do consumidor antes do CDC existir. Antes as coisas eram resolvidas utilizando o Código Civil de 1916, tá? Então assim, é uma situação bem diferente e bem mais complicada. Então por isso que o CDC surge depois, né, aqui no Brasil, que é justamente para você equilibrar as relações jurídicas, né? Enfim. Então eu acredito que esta questão está bem esclarecida aqui para nós. Mas tem mais uma dúvida do nosso querido Pedro, né, no comentário dele, que ele abordou ali. E os direitos de uma pessoa nascida de clonagem, né? Ela tem direitos? Na minha visão, pelo menos, eu vejo que sim, porque uma pessoa que nasceu... Claro, a gente não tem nenhum caso que aborda isso, né? Não tem nenhum caso que realmente está comprovado que essa pessoa aqui é fruto de uma clonagem e agora vamos entrar na discussão se ela é um ser humano ou não, enfim. Mas na minha visão, eu acredito que sim, porque é uma pessoa... Vamos lá. Por mais que a clonagem humana seja proibida, se isso aconteceu... Vamos pegar então o caso ali do... Vamos supor que o Solid Snake está aqui no Brasil e tal, é a cobra sólida, né? Vamos supor que ele é um brasileiro, né? Vamos entrar nessa questão para ficar mais interessante. O Cobra Sólida, então, ele anuncia, enfim, eu sou um clone, tal, aqui estão as provas, tá tudo muito bem demonstrado, tem testemunhas, tal, beleza. Na minha visão, ele é uma pessoa que nasceu de uma clonagem humana, que é uma coisa proibida no Brasil e em outros países. Mas na minha visão, ele tem os direitos garantidos pela legislação brasileira. Basta nós olharmos o próprio inciso 9 do artigo 3º da Lei de Biossegurança. E outra, eu estou falando aqui do âmbito do direito. Questões religiosas, questões éticas aqui, aí já são outros campos de discussão, mas pelo menos sobre o aspecto da lei, do aspecto jurídico, do aspecto do direito, essa é a minha opinião sobre essa situação. O próprio inciso 9 do artigo 3º da Lei de Biossegurança conceitua clonagem para fins reprodutivos como a clonagem com a finalidade de obtenção de um indivíduo. Então, se a gente pegar a palavra indivíduo, que significa que é um ser humano, né? É um sinônimo para a palavra pessoa, né? É um ser vivo, é um ser humano, é um sujeito, é uma pessoa. Esta palavra indivíduo está se referindo a isso. E se nós pegarmos o Código Civil brasileiro, verificamos, de acordo com o artigo 1º, que toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. E o artigo 2º determina: a personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção,
os direitos do nascituro. E para explicar isso aqui um pouquinho melhor, eu cito o jurista Carlos Roberto Gonçalves, que diz o seguinte: ocorre o nascimento quando a criança é separada do ventre materno, não importando tenha o parto sido natural, feito com o auxílio de recursos obstétricos ou mediante intervenção cirúrgica. O essencial é que se desfaça a unidade biológica, de forma a constituírem mãe e filho dois corpos, com vida orgânica própria, mesmo que não tenha sido cortado o cordão umbilical. Para se dizer que nasceu com vida, todavia, é necessário que haja respirado. Se respirou, viveu, ainda que tenha perecido em seguida. E apenas para complementar, o conceito de personalidade está umbilicalmente ligado ao de pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire personalidade. Esta é, portanto, qualidade ou atributo do ser humano. Pode ser definida como aptidão genérica para adquirir direitos e contrair obrigações ou deveres na ordem civil. É pressuposto para a inserção e atuação da pessoa na ordem jurídica. E além disso, a Constituição do Brasil, como eu já falei várias vezes, assegura o princípio da dignidade da pessoa humana e vários direitos fundamentais. Então, pelo menos na minha visão, não há dúvida de que o cobra sólida, por mais que seja fruto de um procedimento ilegal, clonagem humana é ilegal, ele teria os mesmos direitos e deveres que qualquer outra pessoa que nasceu no Brasil, qualquer outro brasileiro e um estrangeiro também. Estrangeiros residentes no Brasil também têm os seus direitos assegurados. A ilegalidade da clonagem recairia sobre os responsáveis pelo procedimento e não sobre a pessoa clonada. Pelo menos é a minha visão. Como isso nunca aconteceu, fica difícil. Nós estamos aqui trabalhando com uma questão dedutiva. Nós analisamos a legislação e deduzimos o que seria aplicado com base numa fundamentação jurídica, de novo, com base no que o direito brasileiro estabelece. Mas eu acredito que é isso então. Então o cobra sólida tem os direitos e deveres aí garantidos pela legislação brasileira, na minha humilde avaliação. E só para encerrar, a questão da responsabilidade de quem realizou a clonagem do ser humano, né? Como o nosso querido Pedro perguntou. Bom, com base em tudo que eu já falei até agora, fica bem evidente de que quem realizar procedimentos de clonagem humana vai sofrer consequências jurídicas, tanto no âmbito do direito civil, quanto no âmbito do direito penal, considerando o momento que isso daí foi feito. Hoje em dia, é claro, quem fizer isso já tem ali a legislação e tal. E eu acredito que é isso, então. Esta é a conclusão que eu chego, pra vocês verem, né? Olha a complexidade que é o Metal Gear, né? Só um ponto da história, olha só a complexidade, né? Olha os assuntos que nós conseguimos abordar com tudo isso. Então, de novo, né? Pra você ver como que é muito legal de você pegar obras, né? Filmes, livros, séries, jogos, enfim, e analisar isso sobre a ótica do direito brasileiro. Dá pra gente aprender bastante coisa, dá pra gente relacionar, né, as questões e vislumbrar como o direito está presente na nossa vida constantemente. Mas acredito que é isso, galera. Se você assistiu até aqui, eu agradeço imensamente. Agradeço também, novamente, o comentário do Pedro, que deu origem a este vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, inscreva-se no canal do Bomba Jurídica, clique no gostei, comente. E se quiser, dê uma sugestão aí de alguma obra para eu reagir e tecer comentários jurídicos pertinentes. Estamos aqui para entender esta bomba jurídica que é o Brasil, porque não é fácil, né? Vocês estão vendo, é complexo, né? Mas é isso aí, a gente segue estudando, né? Muito obrigado e até a próxima.